É com grande alegria que eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Desde já quero tecer as minhas gratidões a Javé por esta rica e cordial oportunidade que nos é concedida a retornar a este templo. É a segunda vez que aqui me encontro e eu glorifico ao nome do Senhor por toda a sorte de bênção, pelos benefícios, por tudo que tem feito a nossa vida. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Rodrigo, homem este de tamanha aptidão, tamanha envergadura, homem este a qual o Senhor vocacionou a esta grande obra, e que Deus abençoe a pessoa do pastor Rodrigo com ricas bênçãos, a sua família, que Deus derrame cachoeiras de vitória. Também quero agradecer a Deus, a missionária Lília, que Deus abençoe esta varoa, que Deus derrame bênçãos sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Também ao irmão Gil, que Deus abençoe, varão valoroso, que Deus derrame bênçãos sobre a sua vida. Não fiz somente um amigo, mas fiz um irmão. Que Deus possa retribuir tudo que tens feito pela minha vida, pela minha família, e o seu joelho cravado no chão, com a cara no pó em favor de mim. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Também seus pais, que Deus derrame rica bênção em nome do Senhor dos Exércitos. Ao corpo docente desta amada e querida igreja, que Deus abençoe a recepção calorosa a qual eu e minha família tivemos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Aos obreiros que aqui se encontram, que Deus possa abençoá-los em nome do Senhor dos Exércitos. Amigos aqui a qual eu vejo, pessoas aqui cheias da graça, da unção. Também ao cantor, pastor Sandro Guedes, que Deus derrame rica bênção, voz profética, o homem cheio de Deus. Que Deus derrame ricas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família, e que o seu ministério venha a ser florido e frutífero como a vara de Arão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Sem mais delongas, abramos vossas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 40. Também é louvável eu fazer menção à minha família que aqui se encontra, por onde ando, por onde vou, está sempre comigo. Minha mãe, minha sogra, minha esposa e minha filha. 4 mulheres que fazem parte do meu ministério. Mulheres estas a quais de oração, jejum, que Deus abençoe em nome do Senhor dos Exércitos. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 40. Quem achou, diga vitória. É o que Deus vai derramar na tua vida hoje. E diz assim a palavra do Eterno: e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Até aqui, por gentileza, ainda de pé, fechem vossas Bíblias, segura na mão dessa pessoa bonita que está do teu lado. Olhe e veja como ela é bonita, como ele é bonito. Ela é a imagem e semelhança de Deus. Agora, com carinho, dá uma chacoalhada até vazar azeite do ouvido dela, até vazar azeite do ouvido dele. Diga, olhando bem para ele assim: é hoje que Jeová vai falar contigo. Amantíssimo Deus, mais uma vez eu me humilho em tua presença. Não sou nada, não tenho nada, mas posso todas as coisas porque é o Senhor que me fortalece. Aqui estás tu, igreja, Senhor, que te louva, te engrandece. Igreja esta a qual o Senhor se prostra diante de ti, e eles são totalmente dependentes do Senhor, assim como eu. Eles vieram aqui não para ouvir a voz de homem, mas sim a voz do Senhor. Pai querido, o Senhor tem liberdade nesta igreja. Espírito Santo, tu tens liberdade, a vida de cada um aqui presente e a minha. Peço, meu Deus, auxílio do teu Santo Espírito, a qual é o maior pregador por excelência. Peço a ti, meu Deus, fala conosco, que diminua eu e que tu cresças neste lugar. E conforme eu for diminuindo, desaparecendo, a tua glória paire sobre esta casa.
como queres e com quem queres, em nome de Jesus, amém. Acaderai-vos em nome do Senhor dos Exércitos. Queridos irmãos, um texto muito conhecido, um dos best-sellers da Bíblia Sagrada. Texto este que relata o momento a qual Israel estava passando por um momento decisivo. Nós olhamos para o livro do profeta Samuel, cujo autor é anônimo, mas relata acerca da biografia deste profeta. Profeta este, filho de Eucana e Ana. Profeta este, a qual nasceu no período de Juízes. Eis que este também assume este cargo, a qual eu considero o último dos juízes. Também sacerdote, também profeta. Nós vamos ver este auxiliando Israel, um povo murmurador, um povo este a qual indagava e também reclamava acerca daquilo que Deus fazia, que para eles era do bom e do melhor. Sendo este profeta ali, liderando ao povo de Israel, o povo eleito, o povo que era daqueles escolhidos do Senhor. Nós vamos contemplar este livro, a qual inúmeras bênçãos Deus fez a este povo, a qual no capítulo de número 8, eles clamavam por um rei, sendo o período de Juízes, e ali Samuel sendo o líder daquele povo. Eis que agora eles queriam, como as demais nações, que viesse um rei a governá-los. Nós vamos contemplar que o pedido deste povo foi atendido, e assim Deus o permitiu. Logo no capítulo de número 10, nós vamos contemplar que agora Deus, permitindo que o povo elegesse um rei, eles escolhem, e ali foi ungido o primeiro rei de Israel, o primeiro rei da Bíblia Sagrada, cujo nome Saul. Saul começa muito bem o seu ministério, Saul começa muito bem o seu reinado, mas não vai muito à frente. Nós vamos contemplar que no capítulo de número 13, versículo de número 13, também Samuel reprova, e logo mais no capítulo de número 15, versículo de número 10, ele vem adverter a Saul, porque estava desagradando ao Senhor. Então Samuel, uma hora, tem dó de Saul, e cujo Deus, a qual sentado no trono, contemplando o coração de Samuel cheio de dó por a vida daquele rei, eis que Deus fala com ele no capítulo 16, a qual nos relata assim, no versículo de número 1, que quando tem dó Samuel de Saul, eis que Deus responde dizendo: até quando terás dó de Saul, Samuel? Até quando terás dó, havendo eu o rejeitado, havendo eu então não querendo mais este, mas sim escolhido um da casa de Jessé? Enche o vaso de azeite e vem à casa de Jessé o belemita, ali está o meu escolhido. Ora, quando eu olho para o capítulo 16, versículo de número 1, e vejo que Deus falara com os profetas Samuel da seguinte forma, quando fala para ele: enche o vaso de azeite e vem. Algumas traduções nós vamos contemplar que na literatura, ela vindo do original, é correto dizer vem, e não disse Deus vai. Algumas versões podem até achar vai, mas o original nos traz o verbo ir, conjugado no presente indicativo. Deus estava falando com Samuel vem, e não disse vai. Olhamos para Deus agora sentado no trono, e dizendo desta forma ao profeta Samuel: por que o verbo foi conjugado desta forma? Por que nós vamos contemplar Deus dizendo vem e não disse vai? Para alguns profetas na Bíblia Sagrada, Deus disse vai, mas enviando o anjo. Mas para alguns, a qual Deus escolheu e disse vem, era o próprio Deus que caminhava com ele. Quando Deus chama alguém para alguma obra, quando Deus chama alguém para uma obra missionária, para um ministério, alguns vão ver Deus dizendo vai, mas a maioria aqui presente, Deus disse vem. Vem para a salvação, vem para comigo, vem porque eu estou na frente. Se Deus viesse a falar a Samuel vai, era para Samuel ir sozinho e alguém representando o Deus vivo. Mas quando ele disse para Samuel vem, é porque o próprio Deus estava na frente. Quando eu olho para a minha vida e para a tua vida, quando Deus nos chama para uma grande obra, Ele vai dizer para mim e para você vem, é porque Ele está na frente. Antes da planta do seu pé pisar, antes da palma da sua mão ser colocada, Jeová vai estar na frente. Ele vai chegar primeiro, Ele vai estar primeiro. É assim que Deus nos chama para alguma grande obra. Samuel teme. Samuel diz: mas Saul pode me matar. Deus então dá uma válvula de escape a Samuel, dizendo que quando chegasse oferecesse um sacrifício. Então ali veio aquele homem ao profeta, agora com o coração confortado, vai à casa de Jessé. Chegando à casa de Jessé, ele se depara com o dono da casa, e ali é apresentado os seus filhos. Apresentou então Jessé a Samuel, o primeiro filho, Eliabe.
quando ele olha aquele homem formoso, quando Samuel olha para aquele homem de estatura, e cujo este, a qual tinha o perfil de ser ungido a rei, eis que o seu coração, ele começa a palpitar. Mas veio a voz do céu a dizer a profeta: não atentes para o exterior, eu não vejo como o homem vê. Ora, você talvez não entendeu, eu estou aqui apregoando a sacrossanta palavra do Senhor, e eu vejo aqui pessoas muito belas e bem vestidas, mas o que eu posso ver é isso, é o seu exterior, porque eu sou natural. Mas há um Deus nesta noite que está aqui presente. Ele não olha para a gravata, ele não olha para terno, ele não olha para sapato, ele está olhando para o teu interior. É o que está dentro de ti, é que Deus está interessado. Tem pessoas aqui que vieram esta noite, talvez pensando: eu vou vestir a minha bela roupa. Eu não julgo por isso. Estes homens que aqui são usados na mão do Senhor, Deus escolheu, não é porque eles vestem, mas é o que está dentro dele, é o que está dentro de ti, é o que está dentro de ti, que Deus esta noite está contemplando. Apresentou-se então Eliabe, depois Abinadab e Samar, e depois vieram a ser apresentados os 7 filhos de Jessé, e nenhum deles era o escolhido do Senhor. Jessé havia escolhido, ou melhor, Jessé havia esquecido do seu último filho, a qual a listagem ele jamais poderia saber que este seria o escolhido do Senhor, até porque não tinha o perfil de estatura pequena. Homem este, a qual não tinha perfil de ser o rei, e nunca manuseando uma espada, não poderia ele ser o defensor de Israel. Mas Jessé estava enganado, porque Deus não vê como o homem vê. Trouxeram então aquele a qual Samuel disse: tem mais alguém? Sim, tem o último, estava pastoreando as minhas ovelhas. Traga-o aqui, enquanto não chegar, não assentaremos na mesa. Trouxeram então a Davi, e ali quando chega Davi, testifica. Então o Espírito que estava sobre Samuel veio a testificar ao pequenino. Então ali foi deitado o óleo sobre este. A vida de Davi agora mudou. Davi já não é o mesmo, embora o seu exterior ainda continuava sendo o mesmo Davi, pequeno, de estatura baixa. Eis que ainda era ele rejeitado, mas o que estava dentro de Davi estava fazendo a diferença. A vida de Davi mudou porque deitaram a unção sobre ele. A vida de Davi mudou porque uma palavra pequena na Bíblia que nós encontramos, que se chama unção, é quem fez a diferença na vida de Davi. Nós olhamos para a igreja do Senhor, nós olhamos para todos os cantos, e nós vamos sempre contemplar pessoas que fazem a diferença, não pelo exterior, mas sim por essa pequena palavra que faz diferença na vida do crente, a unção. Por isso que tem 2 tipos de crente na casa do Senhor: os que têm unção e uns não são. Unção e faz a diferença. Unção canta, pega o microfone, o culto muda, a atmosfera muda. Aqueles que não têm unção não faz nada, ainda quer atrapalhar quem está fazendo. Nesta noite eu estou pregando para o povo ungido do Senhor, aonde Deus deitou o azeite. Deixa eu ver, levanta a mão para o céu e glorifica. Unção e uns não são. Davi tinha unção. Davi agora é diferente. Davi agora faz a diferença, embora a sua vida ainda continue a mesma, trabalhando ainda, pastoreando as ovelhas. Mas uma certa feita estava Israel passando por um momento difícil. Estava Israel, a batalha sangrenta há de acontecer. Os seus rivais filisteus estavam acampados no Vale Carvalho, e ali Israel se locomoveu, todo o exército, e ali estava os 3 irmãos de Davi, fazendo parte do corpo do exército, e também liderando eles Saul. Todos eles estavam ali, e a batalha a qualquer momento iria acontecer. Mas na casa de Jessé, o pai estava com o coração palpitando, querendo saber a notícia de seus filhos. Então disse a Davi: Davi, pega o borná, enche-o de pão, de grão tostados e queijos, e vai àquele lugar e busca saber a notícia como estão seus irmãos. Davi ali foi, e chegando no determinado lugar, no Vale de Carvalho, eles que se depara com uma situação muito difícil, e uma ira brotou no coração de Davi, uma ira santa, porque ele viu o povo dos filisteus estava de um lado e o povo de Israel estava do outro. Mas ali representando o filisteu estava um certo homem de tamanha estatura, 6 côvados ele se encontrava. O problema era muito grande, mas ali Deus então estava levando Davi para aquele exato momento, para um momento de exaltação, pois estava então Golias, este homem de tamanha estatura, estava confrontando todo o povo de Israel, e ali
estava ele querendo ir alguém ao combate, e todos estavam temendo, ninguém queria enfrentá-lo, pois todos estavam com medo. Quando de repente, eis que Davi, contemplando aquilo, eis que a ira brota no seu coração, e ele diz a seguinte palavra: incircunciso filisteu, quem está pensando que é para afrontar o exército do Deus vivo? Aquela palavra chegou até os ouvidos do rei, e quando então o rei ouviu as palavras, pediu que trouxesse a Davi até ele. Chegando Davi novamente ele chega ao rei e diz: pode deixar, rei, eu vou ao combate, deixa este comigo. Então Saul olha para a pequenez de Davi. Primeiramente, Saul tenta matar a fé de Davi. Ele diz para Davi: Davi, deixa, para com isso, meu filho. Aquele gigante, olha o tamanho do problema. E ele é da tribo de Gate. Quem era da tribo de Gate desde sua mocidade manuseava espada e lança e escudo. Pois então Davi nunca tinha pego uma espada. Ali eu vejo então Saul tentando jogar um balde de água fria na fé de Davi. Davi então dizendo: eu vou para a peleja. E pela primeira vez ele conta o testemunho: ora, rei, uma certa feita eu estava pastoreando as ovelhas de meu pai, e quando eu estava pastoreando, um leão e um urso vinham as tragá-las. Enquanto o leão estava querendo atragá-la, eu fui até o leão e os feri. Saiba, rei, o mesmo espírito que estava sobre mim para derrubar o leão, para derrubar o urso, é o que vai derrubar esse gigante, é o que vai derrubar esse gigante. Saul se assusta. Meu Deus, pequenino corajoso. Primeiro ele tenta matar a fé de Davi. Quantos estão querendo matar a tua fé, falando para você que o gigante que está te afrontando é muito grande, não olhando somente o teu problema, mas olhando para a sua pequenez, falando que você não consegue, falando que você não tem, falando que você não vai, falando que você não pode. Mas você pode bater no peito nesta noite e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é nele que eu creio, que eu confio. Saul espanta, o pequenino é corajoso, tentou matar a fé de Davi. Agora ele então pensa em investir em Davi, cedendo a Davi a sua armadura, a sua espada. Davi olha para aquilo e diz: eu nunca fiz uso disso. Mas até então Davi experimenta, coloca a armadura, ele dá os seus primeiros passos e diz: eu não vou usar isso. Ele renuncia à armadura de Saul. Duas coisas eu observo. Primeiro, Davi não quis a armadura porque nunca fez uso dela. Segunda coisa, eram as mesmas armas do adversário. Uma coisa eu quero chamar a atenção aqui: para combater o nosso inimigo, nós não precisamos usar aquilo que nós nunca usamos, e depois aquilo que é a arma dele. Nós não precisamos fazer uso da arma do adversário. Nós não precisamos fazer uso daquilo que o adversário está usando para nos afrontar. O que você está querendo dizer com isso, pregador? Nós não precisamos fazer festas pagãs para trazer almas para a casa do Senhor. Nós não precisamos pegar ritmos mundanos para trazer na casa do Senhor. Se as almas têm que vir, é com louvor sacro, é no hino 15, é no hino da harpa. Não precisa da arma do inimigo. Tem pessoas fazendo uso da arma do inimigo, crente. Nós não precisamos utilizar as armas que ele usa contra nós. Davi disse a Saul: esse gigante pode vir com lança, com espada, com escudo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É no nome do Senhor que esse gigante vai cair. Quem crê nisso, deixa eu ver. Quem crê nisso, deixa eu ver. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem glória, dá glória. Exalte o nome santo do Senhor. Aí entra no texto a qual eu li: e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos de ribeiro e pô-los no alforje de pastor, a saber, no surrão. O gigante estava aprontando, até porque para combate tinha que alguém representar Israel, enquanto Golias representava os filisteus.
e ele estava afrontando. De repente ele olha para Davi e diz: acaso sou eu como um cão, e vens tu contra mim com varas paus? Olha as armas que Davi utilizou. Mas eu vejo agora aqui uma revelação. O mais leigo aqui presente sabe, no meio de um confronto, no meio de uma briga,